lembro de ter ouvido uma vez de uma atriz que eu respeito muito, falecida Márcia Costa, que ela disse assim, que ela tinha tentado a vida dela inteira fazer outras coisas e que se ela não fizesse teatro, ela ia morrer, que aquilo ia matar ela por dentro. Então, eu me peguei nessa fala para fazer minha produção. Eu acho que se eu não trabalhar com cultura, se eu não fazer produção cultural, estar envolvida nesse meio, eu vou morrer por dentro, assim. Para trabalhar com arte, felizmente ou infelizmente, nós temos que fazer vários trabalhos, né? A gente não consegue só ser bailarina, só ser diretora, né? Então, quando eu comecei a produzir, tanto no ateliê quanto os meus projetos, eu sentia falta de informações. Então, eu fui procurar essas informações. E eu comecei a perceber que quem reunia essas informações, organizava e até solucionava os problemas em relação a elas, era uma pessoa que chamava produtora ou produtor, né? Então, eu fui procurar saber o que realmente era uma produção. Eu ainda não sabia que existia, né? Foi através do jornalismo, de coletivas de imprensa, com grupos profissionais, que eu fui entendendo a figura do produtor, né? Que é essa figura que está sempre por trás, né? Muitas vezes um agente invisível que a gente não conhece, não sabe o que faz, não conhece a importância, não tem essa noção. Foi dessa forma que eu fui entendendo que vai muito além daquilo que se mostra, né? Daquilo que a gente, enquanto público e plateia, usufrui. Quando a gente iniciou, a gente tinha muita dificuldade, principalmente em entender os processos, né, de como fomentar a nossa cultura, tanto na área pública quanto privada. Então, era um desafio muito grande. E também de fazer as pessoas comprarem mesmo, aceitarem, entenderem, né, a importância desse trabalho e de que também, né, é um trabalho que movimenta a economia criativa e que ele é fundamental para a preservação da identidade cultural brasileira. Então, a necessidade de conseguir recursos para manter. Mas, aos poucos, a gente foi compreendendo, foi se capacitando e interagindo com outras pessoas também. Eu acho que a gente só consegue produzir um projeto cultural se a gente acredita nele e se a gente tem vontade de ver aquele produto cultural florescer de alguma forma, né? Eu continuo na produção cultural porque eu acredito nos produtos culturais propostos. É o que eu falo. Tem coisa que até de graça a gente faz, porque a gente acredita naquilo. Eu comecei a fazer teatro e me relacionar com a arte já na infância. Em 98 eu tinha 15 anos, 14 anos. E aí desde então nunca mais parei, estou com 42. Então assim, minha vida é voltada para isso. E desde 2015 eu vivo de produção artístico-cultural, não tenho outra profissão principal. Essa é a minha profissão, né? Eu me especializo para poder trabalhar com isso. Foi bem isso, eu acho que essa área me escolheu. Comecei produzindo eventos independentes, que era o Kika Cabunda, né, eventos LGBTs para poder disseminação de música urbana e tal. E através da Kika Produtora, do Kika Cabunda, eu fui ali adentrando na produção muito mais começando com eventos, com festas e aí descobrindo os caminhos de outras linguagens, né, da música, do teatro, do audiovisual. Sou uma pessoa envolvida com pautas raciais, né? Produzo ainda alguns projetos que são bem direcionados. Eu falo de um ponto de vista que eu considero muito singular, que é o ponto de vista de uma pessoa que é produtora, ponto. Eu não sou artista, eu não comecei a produzir para me autoproduzir, para produzir um trabalho meu, né? Eu acho que isso já me coloca em um lugar diferente, porque, em geral, a maioria dos produtores são artistas e produzem os seus próprios projetos que eles vão executar estando em cena e coisa e tal. É muito comum a produção chegar na carreira de uma pessoa por esse motivo, né? Teve um ano da minha vida que eu não fiz teatro, não vou fazer mais isso. Não, fiquei um ano sem fazer teatro, quase morri. Tive depressão, enfim, é bem o que a Fernanda Montenegro fala mesmo. Para saber se você é da arte, você para de fazer. Se você não conseguir não fazer mais, tiver que voltar, porque é isso aí. Eu me sinto assim muito feliz e realizada nesse sentido, que apesar de todos os desafios, né, da gente morar no sul do Brasil, né, numa cidade, né, com esse perfil ainda cultural que é a cidade de Maringá, a gente vê que muitas pessoas ainda não consomem a nossa cultura,
mas ainda assim a gente pode dizer assim que a gente está vencendo, né, a cada dia, porque foi um trabalho árduo, mas que deu muito resultado e que vem dando resultado cada vez mais. Teve um momento da minha vida que eu estava bem envolvida com produção, mais com assistência de produção, na verdade, que até hoje acho que foi o que eu mais fiz. E aí eu pensei, não, é isso, eu tô amando estar aqui no bastidor, é o meu lugar e tal. E aí tava faltando alguma coisa, aí eu voltei pra cena do teatro, né, da música, enfim. E aí eu falei, não, eu acho que eu consigo levar as duas coisas. E é muito mais valioso para mim hoje levar as duas coisas, porque eu consigo entender os dois lados, sabe? Eu consigo ter a cabeça de artista e ter a cabeça da produção. Quando a gente vê um espetáculo no palco, só a gente, produtor, sabe o tanto de trabalho anterior, né? O que foi feito antes para que esse espetáculo, esse show, né? Esse festival passou antes para poder estar em cena, né? Para poder ser apresentado para o público. Eu, como boa parte dos produtores, também comecei de forma autodidata e fui aprendendo fazendo, e considero que ainda estou aprendendo, porque cada novo projeto que a gente faz, novas pessoas com quem a gente trabalha, a gente aprende coisas novas, né? A gente está sempre fazendo uma coisa pela primeira vez. Meu primeiro projeto foi o Aniceto, então eu produzi sozinha, bem perdida, não sabia o que fazer. Até que um dia eu fui estudando e eu achei um curso de produção cultural lá de Curitiba, que ele dava o DRT de produtora, né, de produção cultural. Fui fazer o curso, fui me especializar. O curso ele era voltado para editais culturais. Então, através dele que eu fui, de fato, falar assim, nossa, acho que eu sou uma produtora, né? A gente sempre tem um pouco de medo de assumir esse papel de falar, né? De bater no peito e falar, nossa, eu sou produtora. Mas a minha formação, primeira formação é em exatas, né? Que hoje me ajuda muito também, que me ajuda nessa questão da produção. Cuidar da planilha, gastos, pagamentos, organização, cronogramas. Por eu ter ficado tanto tempo nas exatas, eu tenho essa metade do meu cérebro lógica ainda que funciona e me ajuda. Não tem informação, né? A gente aprende muito fazendo e aí vai atrás das coisas, né? Do que, ai, meu Deus, surgiu uma coisa que eu preciso aprender. Na verdade, é muito mais sobre experiências, né? Sobre vivências mesmo. Eu acho que quando a gente tem um trabalho, quando a gente tem uma questão a ser resolvida, a gente começa a buscar informações de como resolver essas questões, esse trabalho, sabe? Eu não tenho nenhuma formação dentro da produção cultural, acadêmica, ou nunca fiz nenhum curso específico de produção cultural, né, com esse nome, mas eu tive algumas experiências com cursos relacionados à produção de carreira de artistas dentro da música. Então, quando a Casa Amarela surgiu, eu busquei alguns cursos, né, de como um artista podia entender a sua carreira. Então era tipo, grava sua música, se vira para lançar. E eu pensei, não, eu acho que existem algumas estratégias, podem ter alguns meios de se fazer isso. E eu fui buscar estudar, entender, descobrir como se registra uma música, como que faz para você lançar ela, a importância de você vender o seu show. E acho que foi isso que me levou para a produção cultural. Foi justamente pela necessidade de fomentar mesmo e de conseguir recurso para as culturas populares. Quando eu ingressei, né, eu falo que todo o meu trabalho profissional ele começa dentro do Sucena. Foi através do Ponto de Cultura do Centro Cultural Sucena que eu me profissionalizo e começo a entender, compreender esse mercado e trabalhar nessa área. Daí a gente tem que buscar essas informações de diversas formas. Então, às vezes vai ser pela internet, às vezes vai ser perguntando, às vezes vai ser colando nos nossos amigos, vendo o trabalho deles. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de perguntar. Então, eu gosto muito de sentar e perguntar para meus amigos, como que você faz tal coisa? Eu perguntava muito para as pessoas, como que você faz tal coisa? Daí ia lá e perguntava para um outro amigo. E hoje tem bastante curso online, coisa que a gente consegue ali, de alguma maneira, adentrar no que está sendo produzido nos grandes centros culturais, né? Visto que a gente está no interior do Paraná. Maringá é uma cidade totalmente elitizada, com uma cultura branca, europeia muito forte, né? Isso hoje ainda, mas quando eu comecei a praticar a capoeira, por exemplo, era muito mais. E aí a gente via que, né, se tinha pouco recurso e pouca visibilidade para a cultura afro-brasileira e poucas oportunidades dentro da cidade. Nós não éramos vistos como profissionais.
né? Então, infelizmente, quando ainda aparecia alguma oportunidade de apresentação, de alguma atividade, era sempre no sentido informal, não como profissionais. Foi aí, então, que eu procurei tentar entender um pouco também desse outro lado, né, da produção artística e buscar, então, se capacitar, a gente se organizar cada vez mais, isso dentro dessa instituição, né? E aí, então, eu comecei a trabalhar com a produção cultural. Foi nesse sentido, pela necessidade mesmo. Depois que eu já estava há um bom tempo na área, trabalhando com produção, que eventualmente eu fiz algumas oficinas, assisti palestras, li livros. Então foi muito assim, fazendo, aprendendo na prática, errando também, e conhecendo pessoas e fazendo as coisas aos poucos conforme iam aparecendo as oportunidades, né? E também muito com relação aos editais culturais da cidade, né? Então, eu quero produzir um produto cultural, né? Eu quero, sei lá, fazer uma peça, quero gravar um CD com dinheiro público. Quem que eu vou chamar para minha equipe? Quem que vai me ajudar? O que que eu preciso fazer? Então, a partir desses cursos e a partir da inscrição nesses editais, eu fui entendendo esses lugares e a divisão dentro da própria produção, né? O que é uma produção artística, produção de logística, executiva. E sim, a maioria dos produtores culturais e das produtoras culturais que eu conheço buscam cursos fora daqui. Trocar com gente de fora também é muito importante, mas eu não conheço um curso completo de produção cultural aqui. Já vi pessoas dando oficinas e tal, mas não conheço. Alguns produtores da cidade trazem, inclusive, alguns produtores de fora para que a gente possa ter algum retorno, né, alguma referência em produção. A gente não tem especificamente uma formação para produtores, mas eu estou sempre puxando um ou outro para perto de mim, que eu vejo que gosta de fazer, que fica interessado com como eu trabalho, com a dinâmica do trabalho de produção, com essa coisa do bastidor. Então a gente vai ali dando uma formação enquanto a pessoa está fazendo, né? A gente tem aí, inclusive, um déficit, né, na cidade de produtores especificamente executivos e assistentes de produção com experiência. Então, sempre que eu posso, para pessoas interessadas que estão ao meu redor, quer trabalhar comigo, quer fazer assistência de produção, quer entender como funciona. Então, eu tenho ali alguns nomes de pessoas que se interessam, que inclusive são artistas, às vezes, de outras áreas, né? A gente tem que meter a cara para descobrir como fazer as coisas funcionarem. E daí eu fui perguntando, até ir reunindo as informações e ver o que eu ia fazer com tudo aquilo que eu estava tendo conhecimento, né? E foi realmente perguntando e quebrando a cabeça. Porque às vezes a gente, para ser produtor, você não pode ter vergonha, né? Vergonha de perguntar e de... Ai, os humilhados serão exaltados, Senhor. Nosso principal projeto é o Criança em Cena, que é um projeto de formação de criança e adolescente. Esse projeto já tem 15 anos que a gente faz ele de forma ininterrupta. Nesses anos de Criança em Cena, esses 15 anos de Criança em Cena, eu tive a oportunidade de atender crianças e adolescentes surdos, trabalhar junto com a Escola Bilíngue para Surdos aqui de Maringá, que é Ampacim. Me relacionei bastante com a língua de sinais, produção em língua de sinais. E aí, a partir desse contato com a língua de sinais, acabou se desdobrando para outras coisas, audiodescrição e outras ferramentas de acessibilidade para a produção artística cultural. Nós passamos no primeiro edital de fomento que a cidade teve, isso, se eu não me engano, 2005 ou 2006. Um projeto que foi muito importante também, não só para o Centro Cultural Sucena, mas acredito que para as culturas afropopulares em Maringá. Até então, nenhum projeto das áreas de culturas populares haviam sido inseridos, porque sempre a gente via, né, a área da música, do teatro, da dança, e não a dança popular, a dança afro-brasileira. Então, quando a gente aprovou esse projeto, ele foi muito importante, porque a gente deu uma visibilidade muito grande para as culturas afropopulares. A gente conseguiu promover um intercâmbio cultural. Projetos bem importantes, né? Não só para nós, né? Mas para as culturas populares num todo. Ele deu visibilidade tanto local quanto nacional. O FOCA, ele é um dos meus primeiros projetos, né? Ele foi enviado para um edital em 2014 e foi realizada a primeira edição em junho de 2015. Ele veio um pouco no sentido de eu olhar para a cena cultural de Maringá
e entender que naquele momento a gente ainda precisava constituir uma cena, a gente ainda precisava formar uma cena, né? Eu achava que era uma cena ainda muito carente de formação. E aí a gente vai entendendo que essa formação, esse estudo, esse trabalho, ele nunca vai deixar de ser necessário. Conforme a gente vai formando uma cena, e a cena em si, né, vai se formando também, independentemente do nosso trabalho, sempre vai ter uma lacuna, sempre vai ter algo que pode ser melhorado, sempre vai ter vantagem de você trocar com outras pessoas, né? Com pessoas que tenham mais experiência, mais vivência. Então, esse projeto, ele continua fazendo sentido para mim. Ah, nossos nós, com certeza. É projeto do meu coração. Nele, acho que eu pensei, eu tinha tempo para executar, eu tinha uma equipe, parece que foi tudo muito redondo, assim. Até os contratempos, eu acho que foram muito bem solucionados, resolvidos. Então eu tenho um carinho muito grande, né? Então ele tinha tudo que eu queria no projeto. Ele tinha a dança, ele tinha muito do jazz, mas ele tinha também muito do circo. Esteticamente ele era lindo, o palco, o cenário que a gente conseguiu produzir, os figurinos estavam lindos, meus intérpretes todos eram bons. Nossa, era uma equipe, um elenco maravilhoso que eu tive, assim, acho que consegui também executar de uma forma que mostrasse o melhor potencial de cada um que estava comigo. Então ele era todo lindo, eu acho que ele foi muito redondo, assim, e ele tinha muito de mim. Assim, é a linha que eu gosto de trabalhar, ele estava nele. Eu acho que a Residência Casa Amarela é o projeto de maior destaque, que a gente envolveu 8 artistas da música, passamos 7 dias numa chácara para compor um EP de 6 faixas, então é uma coisa que nunca tinha acontecido aqui em Maringá. Brilha os olhos, né, de quem pensa que vai ficar uma semana enfurnado numa chácara para fazer música. Para quem trabalha com isso ou sonha em trabalhar com isso, é demais. Então foi muito legal poder proporcionar isso com dinheiro público para essas pessoas e pagar os profissionais envolvidos também. Não é uma ideia só minha, mas foi executado no meu nome, né, no nome da Casa Amarela, então isso é demais, demais, demais. Então acho que o Kika Mais, o EP do Kika Mais, para mim foi o ponto alto, assim, foi o que me deu um direcionamento do que é produzir de fato profissionalmente com a temática que você acredita, que você gosta, né? Nós somos muito megalomaníacos, né? A gente quis reunir 10 artistas LGBTs, produzir clipe, faixas e é isso, né? Um dos grandes desafios da produção é conciliar agendas, né? Principalmente se a equipe técnica é muito grande, se a equipe artística é muito grande. Para além de uma satisfação estrutural, assim, é uma satisfação pessoal da pessoa que eu sou, né? Sou uma mulher LGBT e poder reunir esse grupo para produzir arte, para mostrar a que veio, para mostrar suas potências, contar suas histórias. O Forfel teve um projeto de 2015 até 2020 que se chamava Mostra Teatro Estudantil, que a gente estimulava, né, a gente convidava escolas que tinham grupos de teatro para se apresentar nessa mostra. E na última edição da mostra, a gente recebeu escolas de outras regiões, assim, até longe de Maringá, que souberam da mostra e vieram com as suas turmas participar. E aí eu trabalhei também bastante como auxiliar de produção em alguns eventos, né? E eventos que têm relevância cultural e, enfim, que é o Baxirê, que é o Kika Festival, né? O projeto Kika Sounds também, que eu pude fazer essa produção. Para mim, é importante estar do lado dessas pessoas que pensam esses eventos e executar essa produção ao lado delas, tão quanto é importante eu executar os eventos e os produtos culturais que saem da minha cabeça ou que estão no meu nome, né? A gente fez um trabalho, né? Tá executando ainda um trabalho bem importante na cidade de Maringá, em parceria, por exemplo, com o Memorial Kimura, que a gente trabalha junto com a cultura nipônica, divulgando a cultura afro-brasileira e a cultura nipônica. Coisas que eram impensáveis em alguns anos atrás, né? Então, a gente vê que à medida que a gente vai caminhando, a gente vai conseguindo agregar outras pessoas também. Então, aos poucos, a gente vem fazendo essas trocas. O documentário do coletivo Yalo Debadá, que conta a história desse coletivo, né, que surgiu dentro da UEM, obviamente faria diferente várias coisas, né?
Mas o documentário do Coletivo Yalo Devadá é um deleite para mim, é uma coisa que me mostra um caminho, o meu caminho, assim, que me ajuda a contar um pouco da minha história na produção, né? Que também é um projeto megalomaníaco, com muitos entrevistados, né? Um projeto extenso. Tem também o Fragilidade, que é um outro projeto que eu gosto muito, tá muito no meu coração, mas eu acho que eu ainda tenho um tempo para tá afinando esse projeto, então por isso que ele vem num segundo plano. Eu ainda quero estar trabalhando mais com ele e, quem sabe, né, circular por aí, como sempre sonho. Já Só em Cena era um desejo que eu tinha, né, de ter uma mostra, fazer uma mostra de teatro. Pensei no formato dos solos por achar, talvez meio erroneamente, que seria uma coisa mais viável naquele momento, né, para um projeto que está começando. E aí eu falei, não, mas tudo pode ser solo, tipo palhaço, teatro de rua, performance. Claro, hoje a gente entende os solos com uma outra magnitude, assim, não é porque é um solo e vai ter uma pessoa só em cena que vai ser pequeno, que vai ser barato, que vai ser fácil, né? O solo abarca uma diversidade muito grande de teatro, né? Então eu procurei trazer expoentes disso, né? Espetáculos com formatos diversos e tal. A primeira edição foi em 2016. A gente praticamente não tinha espetáculo solo na cidade. O único espetáculo que a gente tinha era o Tempos de Cleo. Hoje em dia a gente tem muitos espetáculos solos que já dariam uma mostra sozinho, só com o espetáculo de Maringá, né? Que o último trabalho que eu fiz agora, que foi Mirta, me situou num outro lugar, que foi um projeto de edital estadual, que é uma outra dinâmica de todo o processo logístico, e era uma circulação. Então, você viajar com uma equipe, organizar essas pessoas, me ensinou algumas coisas sobre mim e sobre as pessoas nesse processo de circulação, né? A gente fez 5 cidades, foram 10 apresentações, 10 oficinas, então foi um projeto extenso e que nós estamos passando agora pela prestação de contas, que não é uma coisa simples, né? É isso, trabalhar com dinheiro público não é uma coisa simples. Sair da sua cidade, do seu lugar de conforto, trabalhar com outros produtores culturais, outras dinâmicas, outras formas de gestão cultural, é muito engrandecedor, assim. Eu acho que foi uma grande formação para mim. Hoje, né, falando de agora, a gente está executando um projeto que é a Capoeira na Transmissão dos Saberes Ancestrais. É um projeto que está sendo realizado em parceria com a Funarte e com o Ministério da Cultura. Então, assim, foi uma coisa inédita para a nossa cidade, para o nosso estado, né? Ter um projeto de capoeira sendo reconhecido a nível nacional. Nós trouxemos, através desse projeto, fizemos grandes trocas, né, de mestres e mestras renomadas no Brasil todo. A gente ampliou os nossos trabalhos na sede lá do Ponto de Cultura, no Centro Cultural Sena. Então, a gente conseguiu fomentar muita coisa, movimentar a classe artística, né? Não só das culturas populares, mas de outros segmentos também, porque foi um projeto super amplo, onde nós realizamos aulas de capoeira, oficina de danças, né? Danças afro-brasileiras, eventos, ações de formação. Então, atualmente, né, esse projeto, sem dúvida, foi a cereja do bolo, digamos, algo muito esperado, né? De reconhecimento mesmo. O desejo de ter um espaço, ele é muito mais longo do que o próprio Arena. Assim. A ideia que a gente tinha inicial era ter um espaço para a criação. Desde o começo a gente sabia que ia ser difícil ter um espaço, manter um espaço, bancar um espaço. Então esse é um sonho que sempre foi meio que protelado, a gente foi, não precisa agora, dá para fazer. Então assim, foi quase mais de 15 anos de Forfel sem ter o nosso espaço próprio. Chegou uma hora que ficou assim, inviável. A gente estava com um monte de turma, formando um monte de gente, muita coisa, um acervo muito grande, e a gente precisava de um espaço. Então a gente teve um caixa para achar um barracão, que na época cabia dentro do nosso orçamento de pagar, e esse caixa nos ajudou a adaptar esse barracão, a equipar esse barracão para ser o Arena que é hoje. Trabalho em parceria com o Centro Cultural Sucena, que é um ponto de cultura aqui em Maringá, que atua já há mais de 3 décadas nessa cidade. É a minha escola de capoeira, foi lá que eu, né, tive o primeiro contato com a arte, com a cultura, e dali então que eu me profissionalizei, né, e comecei a atuar também como produtora cultural.
Em 2020, eu e o Nicolas, que é o meu sócio e o meu companheiro, estava começando a pandemia, uma loucura, e a gente pensou em abrir um estúdio no meio da pandemia, simples assim. E a gente começou a fazer umas contas ali por cima, quanto que custa para alugar um espaço comercial? Porque a gente queria ter um estúdio para produzir música, a gente queria gravar artistas, enfim, o Nicolas já produzia música antes, eu estava ali começando a estudar um pouco sobre o mercado da música, e aí a gente viu que não fazia o menor sentido, a gente não tinha aquele dinheiro, a gente não ia ter aquele dinheiro tão cedo para alugar um ponto comercial e criar esse espaço, e a gente decidiu fazer na nossa casa. Então, 2 cômodos da nossa casa eram um estúdio. Mas, cara, é um desafio, é muito difícil manter um espaço. Para além das despesas, então tem a manutenção. Então, assim, para além do dinheiro que você tem que receber no projeto para manter o espaço mesmo, pagar as contas diárias, você precisa conseguir fazer caixa para repor essas coisas, porque senão o espaço fica sucateado. Eu aprendi que para a gente conseguir sobreviver de arte, nós temos que, às vezes, ser 40% artista e não mais que os 50%, porque senão a gente quer fazer tudo, a gente quer sonhar, e a gente quer comprar tudo, e a gente quer poder até ajudar com os amigos e os parceiros e clientes, e a gente quer tanto essa doação da arte, porque a arte, eu acredito que ela veio para isso também, né? Que às vezes a gente não consegue sobreviver. E a gente ainda tem que pagar as contas. Porque hoje em dia a gente vê muito assim, né? Nossos amigos que têm que trabalhar no comércio para daí depois vir fazer o projeto, para depois ter que... E isso é muito custoso, porque a nossa saúde mental e física também, ela pede muito pra gente, né? Então a gente, para sobreviver de arte, a gente tem que ter um conhecimento de áreas muito diferentes do que a gente acha. Não é só sobre arte. Eu tenho um espaço, eu tenho que pagar conta, eu tenho que ter um capital de giro. O artista, ele é autônomo, eu não sei com o que eu vou contar o mês que vem, se eu vou ter entrada, se eu não vou ter. Então eu tenho que pensar em tudo isso para que o meu negócio funcione. E aí, depois de 5 anos, a gente, de fato, abriu um ponto comercial. E aí esse estúdio surge como uma afirmação mesmo de que é isso. A gente mudou algumas perspectivas ao longo do caminho, né? A gente se focava muito em artistas, em produção de música de artistas independentes aqui da cidade, né? Que era o nosso foco desde o início. Hoje a gente já está ampliando para o audiovisual, que é um mercado que tem crescido muito aqui em Maringá, inclusive a produção do audiovisual tem crescido, né? Ando vendo bastante gente produzindo filmes e etc. Ao mesmo tempo em que é um espaço de música, é um lugar que eu consegui convergir tudo que eu faço, né? Então a gente consegue convergir as áreas que a gente trabalha, tudo por meio da Casa Amarela. Então lá nós desenvolvemos, através desse espaço, mas também de outras parcerias, várias produções, né, na área da capoeira, das danças de matriz africana, exposições, visitas guiadas, performance, dança, música, enfim, tudo aquilo que é possível, né, dentro da nossa arte, dentro dessa cultura que é tão ampla e tão rica. Hoje o Arena, depois de 7 anos, tem um público que é meio cativo, que já vem nas nossas ações, mas no começo era muito difícil, um espaço novo, num bairro afastado do centro. Depois que tem espaço, vai descobrindo os desafios. Eles têm que ficar pensando no que você vai fazer para superar. A minha vantagem é que eu tenho uma equipe. Então, assim, o Arena é mantido por um grupo de pessoas. Uma coisa que a gente foi aprendendo, que eu aprendi na produção cultural, é que se a gente consegue fazer parcerias, a gente consegue agregar muito mais ao trabalho da gente. Então, isso fortalece o nosso trabalho, fortalece, né, vai se criando uma rede de produtores, de profissionais, né? Isso faz com que o trabalho da gente possa ser expandido. Eu entendo que eu não consigo fazer tudo sozinha. Então, eu tenho uma equipe para me ajudar. Se a gente for pensar em companhias grandes, nós temos direção de produção, auxiliar de produção, produção de catering, produção de figurino, produção... Vai ter muitas coisas. Então, hoje a gente é pequeno, mas ainda assim a gente pode contar com pessoas que nos ajudam. Então, no ateliê, que é a minha área de produção têxtil, então eu tenho meus assistentes. Cada um tem um cargo, cada um desempenha um papel para que eles consigam
me ajudar, né? Dar essa base ali para a gente produzir ali um resultado. E na parte de cultural, daí eu conto com meu amigo Leonardo Fabiano, não sei se você conhece, mas ele me ajuda muito nessa parte de produção. Então, acho que é muito sobre uma equipe, né? Você ter uma equipe. E quando você consegue qualificar a sua equipe, isso se torna melhor, mais viável para alcançar um objetivo. Grupos vulnerabilizados não conseguiam acessar. E aí a gente teve esse estalo de tipo, a gente precisa fazer na rua. Produzir na rua era o que fazia mais sentido para nós nesse sentido, que de fato era dar acesso à cultura de qualidade para as pessoas. Usar os espaços públicos, né? Maringá é uma cidade linda que tem vários lugares para poder ser utilizado. A gente começou a produzir na rua para que de fato a cultura fosse disseminada de forma justa, para que chegasse para todo mundo. Produzir na rua em Maringá, especificamente, é um grande desafio, primeiro pensando institucionalmente, né? A gente já, antes de propor, já tem o nosso projeto marginalizado, né? Pensando nas linguagens que a gente trabalha, musicais, estéticas, já é uma linguagem marginalizada, né? E daí, colocar esses corpos na rua, que sempre estiveram lá e estão, para poder se divertir, para poder, sabe, aproveitar o espaço, curtir a cidade, é um desafio ainda maior. Desenvolver projetos na rua, eu acho que é o que tem mais a cara do nosso trabalho enquanto Kika produtora, né? A gente entendeu que disseminar cultura gratuita, de qualidade e com acesso livre a todas as pessoas precisa ser em espaço público, para que as pessoas possam de fato aproveitar o que é lei, né? Cultura e lazer gratuito de qualidade. As produções culturais, através de editais, através de incentivos públicos, são feitos com o dinheiro das pessoas que estão trabalhando e que às vezes não estão acessando esse tipo de linguagem, né? Em 2012, 2013, não era comum você ter intérpretes nas expressões aqui em Maringá. Era uma ou outra que tinha. Eu já tinha visto assim, mas não era comum. Nós fomos nessa apresentação e a intérprete na época dessa peça, ela estava no escuro, assim, não tinha uma iluminação. E tinha um público surdo e eu percebi que os surdos ficavam iluminando a intérprete com o próprio celular, assim, e eles se revezavam para iluminar a intérprete, porque a produção não tinha pensado que a intérprete precisava ser vista, né? Só tinha pensado na luz da peça. E como aquilo estava acontecendo dentro do teatro, que é o meu local de vida, que é o que eu faço, e aquilo começou a me incomodar muito, mas muito, 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 muito. E aí, naquela mesma semana, eu já entrei na internet e comecei a pesquisar sobre intérprete de Libras. Como que se tinha uma norma, se tinha BNT, alguma regra. E aí eu achei pouca coisa na internet. E aí eu falei, vou na livraria ver se eu acho um livro sobre isso, sobre acessibilidade, enfim. Uma atendente veio me atender, Heloísa, maravilhosa. Queria um livro sobre Libras, sobre língua de sinais. Ela, claro que eu te ajudo, claro. A minha prima e o meu primo são surdos. Falei, nossa, tipo, a atendente que veio me atender tem duas pessoas que são surdas, né? Peguei o livro, comprei, li, e aí a gente começou a trocar mensagem. Falei para ela que eu trabalhava com teatro, que eu tinha vontade de, no próximo espetáculo que eu fosse oferecer isso. E aí ela falou, vou marcar, conversa com a minha prima pesquisa cultura surda. Falei, cultura surda? O que é cultura surda? E aí a gente foi assistir essa palestra, fiquei encantado, ouvi muita coisa que eu não fazia noção de que existia, que língua de sinais era aquilo, né? E aí nessa palestra eu já tive o primeiro contato com os alunos da Ampacim, eles estavam lá assistindo essa palestra, e algumas ações que eles fizeram no palco me encantaram, assim, a expressão, o jeito que eles se apresentavam no palco. Procurei a Ampacim para ver se eu conseguia dar teatro para eles, e foi um choque gigantesco. A hora que eu chego lá, não sei falar a língua deles, precisava de um tradutor, de um intérprete, eles me zoavam um monte, e aí eu precisei conquistar a confiança deles, aprender a língua deles, entender sobre eles, e entender o que é fazer teatro para eles. Cara, foi um processo incrível e transformador na minha vida, assim. E aí a gente vai entendendo que não é só Libras, né?
que a produção teatral, cultural, ela precisa atender e receber toda a diversidade que existe numa comunidade. Né? Em Maringá tem pessoas que têm várias particularidades, né? E a gente foi estudando para atender nos nossos projetos, com os nossos trabalhos, ter a capacidade de atender o maior número de pessoas possíveis. As políticas de acessibilidade, elas precisam ser de acessibilidade e inclusão. Então, hoje, nas leis federais, leis municipais, o que precisa ter é a acessibilidade. Ninguém pede, ninguém exige que você inclua as pessoas nessa acessibilidade. E hoje as pessoas fazem muita acessibilidade sem incluir. E quando você não inclui, você faz de uma forma equivocada. Eu já recebi pedidos de orçamento para fazer audiodescrição de audiobook. Como é que você faz a audiodescrição de um audiobook? Já é o áudio. Ah, mas não tem que descrever daí o cor do olho do personagem e tal, mas se você não vai colocar isso para um vidente, para que você vai colocar isso para um... Não, eu faço a descrição do que uma pessoa cega ou com baixo visão não está vendo, mas já está no áudio, sabe? Umas coisas assim. É isso, falta de informação. É isso que vai criar realmente acessibilidade, né? Isso que vai deixar o seu projeto genuinamente acessível, né? Hoje, a gente se preocupa muito com isso, assim, de fazer uma acessibilidade. Claro que não é perfeita, tem muita coisa para melhorar, a gente está sempre estudando, mas tentar fazer uma acessibilidade efetiva. Não é porque está lá no edital que eu vou fazer. De que forma eu consigo, para essa ação artística, literalmente incluir. Fazer com que as pessoas que vão lá tenham uma experiência muito mais agradável. Porque ainda tem pessoas que colocam acessibilidade na chave da estética, na chave da... vou fazer isso porque está no edital. Porque a acessibilidade não é uma questão de estética, é uma questão de direito. Trabalhar com arte não é fácil, né? A gente vira e mexe está pensando, meu Deus, vou mudar de área, sabe? Vou fazer outra coisa, porque trabalhar com cultura no Brasil é muito difícil, trabalhar com editais culturais é muito difícil, né? A gente faz um pré-trabalho não remunerado antes de aprovar num edital. A produção, ela também tem essa característica de você trabalhar muito sem ganhar, porque você precisa investir o seu tempo na elaboração dos projetos e torcer para eles passarem. Se eles não passarem, todo aquele tempo que você usou para elaborar esse projeto, para pegar a documentação, é um tempo perdido. É um tempo que não vai ser remunerado. E isso é uma questão que as pessoas não observam, mesmo pessoas que também são produtoras. Mas é muito difícil, porque para você produzir você precisa de recurso. E as pessoas não entendem isso, né? As pessoas não entendem que isso tem custo, que envolve vários profissionais, que existe um tempo de preparo, de produção, que a gente tem pouquíssimas oportunidades aqui em Maringá de manter projetos. Então a gente faz um projeto, gasta uma grana, tem todo um trabalho de pesquisa e processo de criativo, e esses projetos eles acabam depois aí engavetados, porque você não tem oportunidades de você seguir com esse trabalho. Pouco recurso. Sempre esse é o grande desafio, você conseguir viabilizar projeto, pagando as pessoas de forma com o valor que elas merecem, né, pelo tanto de tempo que elas dedicam dentro desse trabalho. Hoje, com algumas políticas públicas que a gente tem no município, que melhorou um pouquinho, e algumas que vêm do governo federal, você tem um pouquinho mais de recurso no mercado. Então você tem um pouco mais de possibilidades de criar, e é por isso que a gente consegue sobreviver. A gente tem o Arena, consegue manter o Arena. Mas assim, fazer um projeto em Maringá, no Brasil, mas principalmente em Maringá, de forma independente, sem contar com subsídio público, é quase impossível. Muito difícil. Muito difícil. E aí, então, você fica sempre à mercê, né? Você fica sempre dependendo do que a próxima gestão vai manter a política. Meus projetos culturais, eles são 100% da verba pública, e os do ateliê, eles também são em torno de 90%, 95% de uma verba pública, né? Eu trabalho bem pouco com escolas particulares, né? Eu trabalho muito com prefeituras, trabalho com muita licitação, e ele é realmente muito difícil, porque cada tipo de verba pública, ela vem de uma forma diferente. Então, a gente tem que começar sabendo
como cada uma funciona, como que eu vou lidar com cada uma delas. E aqui em Maringá, eu acredito que é uma cidade ainda boa, a gente tem bastante editais, mas a gente tem que sempre estar se atualizando. Porque do mesmo jeito que tem muitos editais, a gente tem uma faculdade de artes cênicas e todo ano se formam artistas e é o ciclo da vida, né? Cada vez a gente encontra mais concorrência, mais trabalhos diferentes. Então a gente tem que estar sempre se preparando e é mais um estudo também sobre o que eu quero fazer. Uma das coisas que eu vejo é essa dificuldade de surgir um edital que seja para produção, para produtores. Produtores que sejam produtores, não artistas, não se vendendo, não se representando, né? Na pandemia, os editais que iam surgindo eram todos de mostras, de apresentações, de você mostrar alguma coisa online. Eu não tinha nada para mostrar. Eu consegui começar a participar de editais quando começaram a surgir editais de reconhecimento de trajetória, porque até então eu não fui contemplada. A gente aqui em Maringá hoje só tem um edital, que é o Aniceto Mate, que eu poderia idealizar um projeto e concorrer. O resto é tudo apresentação. Então eu fico limitada, né? Eu tenho que buscar essas pessoas para ter com quem trabalhar. Sendo uma mulher negra, né, que é uma coisa que eu costumo pontuar, que é importante para mim, eu acho que ainda tem esse ponto maior, né? Você precisa colocar um pouquinho a mais ali, né? Sendo uma mulher negra, gestando tudo aquilo, causa um estranhamento, né? Ah, é com você que eu falo? Então é você que vai resolver? Ah, é com você mesmo? Então eu precisar se reafirmar o tempo inteiro. Sim, sou eu que sou a produtora. Pode falar comigo todos os problemas. Então eu acho que é isso, é um grande desafio ser uma mulher negra na área da produção cultural. Produzir cultura, ser um produtor cultural é um grande desafio. Ser uma mulher na produção cultural é um desafio ainda maior. E daí ser uma mulher LGBT, negra, a gente adiciona algumas camadas a esse desafio, assim. Raramente a gente consegue fazer o projeto que a gente sonhou, né? Que a gente desejaria fazer, de editais com tetos muito baixos de valores, o que já define muito dos projetos que a gente vai realizar, porque limita, né? A gente tem X orçamento, a gente quer fazer o quê? Então, a gente precisa adequar ao orçamento disponível, e normalmente quem faz isso é o produtor, né? Então, o produtor, ele acaba sendo a pessoa chata que tesoura o sonho do artista, que limita o projeto, que, né, muda o projeto, enfim, que acaba trazendo o artista para a realidade, muitas vezes, né? Porque daí o artista, ele vai, nossa, se a gente fizer não sei o que lá, não vai fazer, porque não tem orçamento, sabe? Então é uma parte que é um pouco frustrante também você ser essa pessoa, né? Que é a pessoa que... Eu acho que essa dificuldade de chegar no público, ela é uma das maiores, dessa comunicação, assim, dessa falta de apoio das redes de comunicação mesmo, assim, da gente, sei lá, ter lugares de grande alcance, ter esses pontos de comunicação para chegar nas pessoas, né? Acho que essas são as maiores dificuldades. E eu tenho pensado que a gente tem que entender que por mais que seja o nosso ganha-pão, a gente está trabalhando com dinheiro público. Então a gente tem que entregar para o público, para a comunidade, não é só sobre a gente. Então, são políticas públicas não só para os artistas, mas para a comunidade maringaense. Então, eu tenho que fazer um projeto pensando na comunidade maringaense. E eu acho que é esse que é o start que tem me dado nos últimos anos. Fazer pensando na população, não só no que eu quero realmente produzir. Ainda pouco, mas eu vejo que tem tido sim uma adesão. Eu acho que alguém tem que dar o primeiro passo, né? E à medida que a gente começa a estreitar esses laços, que a gente começa a fazer essas pontes, né, com outras pessoas de outros segmentos, isso vai favorecendo. Tanto enriquece, né, traz conhecimento para a gente, faz com que a gente tenha mais clareza nos trabalhos, enriquece os nossos trabalhos, mas justamente isso, né? Um segmento vai fortalecendo o outro. Então, hoje, a gente já vê o que a gente não via anteriormente, alguns anos atrás, por exemplo,
pessoas de outros segmentos, né? Então, assim, eu tenho colegas artistas que são das artes cênicas, da literatura, da música, né? Que trabalham com exposição, das artes visuais, e que estão prestigiando os nossos trabalhos. Eu acho que é tarefa tanto do artista quanto do produtor entender a cena em que ele está inserido. Tipo, isso é fundamental, porque sempre que você vai pensar um projeto, esse projeto ele tem uma equipe por trás. É importante você entender as pessoas, conhecer as pessoas que fazem parte da cena cultural da sua cidade, porque elas podem somar nos seus projetos, né? Então, eu como produtora, eu quero ver quem são os novos artistas que estão surgindo. A arte, ela é feita de inúmeras funções, né? De inúmeras pessoas que atuam em áreas diferentes, e eu defendo muito que as pessoas dividam isso, sabe? Que uma pessoa não fique sobrecarregada querendo fazer tudo. Bom, eu luto muito contra bolhas, né? Eu tento sempre não estar ali na minha bolha, apesar de eu me sentir colocada nela. Mas eu acredito que a arte, ela bebe de muitos lugares, de muitas fontes. Então, como eu falei, é um nó coletivo de artes, porque é sim de dança, mas eu quero um pouco do teatro, eu quero um pouco do circo, eu quero um pouco das artes visuais, eu quero um pouco da música. E sem essas coisas não fazem sentido para mim, né? Ou até da literatura, né? Eu adoro trabalhar poemas nos meus espetáculos, né? Todo espetáculo, todo projeto, ele começa com um poema, já é uma marca minha. Então eu não quero estar só na dança. O artista, ele é a soma das suas vivências, das suas experiências e do seu repertório. Então, para mim, eu considero fundamental essa presença, né? Eu considero fundamental esse estudo de você assistir espetáculos para você entender o que você gosta e o que você não gosta, o que você quer e o que você não quer fazer. Também entender essa cena, né, pelo mesmo sentido, né, de saber quem está fazendo o quê, qual o estilo das pessoas, o que falta, quais são as lacunas, né, sobre o que você pode falar. Eu vejo isso como um estudo, né, e uma tarefa importante, necessária para quem quer trabalhar com arte. Por uma questão estratégica, por uma questão estética e política. As pessoas não entendem isso, né? Que em Maringá isso falta muito, assim, as pessoas não vão ver os trabalhos umas das outras. Quem consome os meus projetos é quem trabalha nos meus projetos, é isso. E é difícil, às vezes a gente tem que ficar implorando para a pessoa, sei lá, ir assistir uma peça, dar play num vídeo. Ai, uma triste, uma humilhação, a gente se humilha. E é isso, a gente trabalha com pouco dinheiro, a gente tem um prazo super curto para entregar produtos culturais exorbitantes que a gente promete para o nosso projeto ser aprovado, né? E aí eu estou falando da produção cultural dentro de editais, né? De fomento. E aí para não ter público, e aí ainda a gente tem que comprovar que tem um público. E aí como é que faz? E aí é muito difícil a gente estar rompendo essa parede, né? E o que eu sempre falo é, a gente tem que assistir de tudo. A gente tem que ver coisa que a gente gosta, coisa que a gente não gosta, coisa que às vezes a gente acha que é ruim, na verdade não vai ser, né? Apenas um gosto diferente. Então a gente tem que estar sempre atento, porque tudo influencia e tudo ele dá um poder criativo pra gente. A Fernanda Montenegro ainda vai no teatro, ela vai assistir os espetáculos. Então é muito importante assistir teatro, né? Claro, não só na sua cidade, em outros lugares também, para você buscar esse repertório, porque é isso que constitui o artista. Eu acho que é esse repertório, é essa vivência que forma o artista, né? É o artista sempre se lembrar de consumir. A gente precisa se falar, não, peraí, eu tô ensaiando uma peça que faz 3 meses, quantas peças eu assisti, sabe? Ou quantos filmes eu assisti estudando, sabe? Pensando por esse viés. E não é só estudar academicamente, né? É estudar, conversar sobre, é estudar assistindo coisas, é estudar parando e pensando de outras formas, né? Hoje, acho que as pessoas elas entenderam que precisa ter essa diversidade, e aí hoje eu acho que elas buscam a sua identidade dentro do processo de criação.
Eu vejo muitos artistas muito autorais em Maringá. Isso me fascina, assim. E aí a gente começa a ver em Maringá coisas muito diferentes. Teatros experimentais, teatros trabalham com muito som, muita iluminação, muito texto, bem diferentes, assim, sabe? Só que é uma luta. Eu digo até na hora de enviar o projeto, porque daí a gente tem que estar dentro de uma categoria, e meu projeto mesmo, já tive projeto que foi avaliado como, isso não é um projeto de dança, né? Então ainda tem essa barreira que as pessoas colocam, né? Você tem que viver ali no seu mundo, você tem que estar dentro desse universo. Eu conheço muito mais produtoras, inclusive de fora de Maringá, do que produtores homens. Eu acho que ser uma mulher na produção já é um grande desafio, né? Porque os gestores das instituições, né, que é onde a gente precisa entrar, em sua grande maioria as chefias são homens, né? Então, enfim, a gente já precisa estar um passo à frente ali, né? Você já precisa se impor, se colocar, para não ser desrespeitada no primeiro contato, assim, né? Eu acho que dentro da nossa bolha, daqui de Maringá, dos editais culturais e, enfim, dessa galera mais da nossa geração, é mais comum, sim, a gente ver produtoras mulheres, mas se a gente for olhar para o mercado da música, mesmo em Maringá, a gente vai ter mais produtores homens ainda. Mas é difícil, porque a gente ainda está num mundo machista. E às vezes a gente tem que comprar algo, resolver algum problema, lidar com alguma situação que vai ser com um homem. Então a gente enfrenta dificuldades, não é fácil. Ou também quando nós estamos produzindo projetos para homens, né? Porque eu já passei muito tempo achando que era normal. Tipo, normal, assim, nunca senti, não sei o que e tal. Mas de uns anos para cá, eu tenho percebido um pouco mais o impacto disso, assim, né? No sentido de das pessoas te julgarem muito mais do que julgam os produtores homens, assim, como se você não tivesse a mesma credibilidade, não fosse bom o suficiente, sabe? Querendo colocar a mulher naquele lugar mais do clichê, assim, né? De quem é muito estressada, é muito irritada, é grossa, é não sei o quê, porque às vezes ela é objetiva, né? É prática e tal. Aquela velha história do homem, o homem é rígido, o homem é sério, a mulher é louca, é grossa, sabe? Descredibilizar mesmo o que você sugere, o que você fala, tipo, passar por cima, sabe? Não respeitar um pouco esse lugar, assim, ou os acordos, assim, sabe? E enquanto mulher, fornecedor é complicado. Lidar com fornecedor, sei lá, eu quero fazer o orçamento de um palco para fazer um evento. Nossa, não. Eu preciso pedir pro meu assistente, que é um homem cis, ligar e fazer o orçamento, porque eles vão cobrar mais caro de mim, eles vão me tratar como se eu não entendesse de nada. Então acho que é isso. Aí ser uma mulher negra é aí um pontinho a mais, né? Porque é isso, eu sinto que é uma espécie de deslegitimar mesmo o seu trabalho, como se você precisasse de um homem para poder dizer o que você tá fazendo, que o que você está fazendo está certo. Eu passei por isso em alguns projetos com pessoas do elenco, né? Eu estava ali na produção, lidando com os gestores e tal, e vem um homem do elenco para dizer a mesma coisa que eu tinha dito, para aí sim esse gestor dizer: ah, tá. Como se o que eu estivesse falando não fosse entendível, como se fosse outra língua. Tô calejada nesse sentido, acho que cada vez menos eu tenho me constrangido, sabe? Eu tenho devolvido o constrangimento. Então, cada vez menos eu tenho me fechado quando tomo uma invertida e cada vez mais eu tenho devolvido o constrangimento para alguém que questiona o meu trabalho, que quer propor uma coisa como se eu não tivesse feito uma pesquisa, como se eu não tivesse testado. Gosto, sou feliz, acho que é super importante a gente ter esse grande número de mulheres, mas
tenho bastante consciência de que a gente está dentro de uma bolha maringaense, que Maringá também tem outros produtores culturais que eu não acesso, ou que eu acessei poucas vezes, né, estando na área da música, mas na área do teatro, de fato, sim, é mais comum a gente ter produtoras mulheres, e isso é ótimo. Mas no caso meu, assim, dentro da cultura popular, da cultura afro-brasileira, as mulheres têm um papel muito importante, né? Então, as mulheres, elas se destacam em manter viva a cultura do seu grupo, nos espaços. Apesar ainda da gente viver numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal, mas se a gente for estudar a fundo, for compreender, as mulheres são responsáveis. É a mulher que leva a criança para a roda de capoeira, na maioria das vezes, né? É a mulher que leva, que traz o filho para o teatro para assistir uma apresentação. Então, assim, são as mulheres que estão à frente ainda neste cuidado. Por mais que a gente tenha visto, né, alguns avanços também, mas as mulheres, elas estão sempre ali engajando. E são as mulheres que têm essa habilidade, né, de organização, de fomentar, de conseguir articular, né, várias áreas, vários setores. Então, acho que talvez seja por isso também que a gente veja tantas mulheres à frente das produções, né? As mulheres, elas conseguem se engajar em vários espaços ao mesmo tempo, se articular mais com outras pessoas. Então, talvez seja por isso, né, que a gente esteja aí à frente de vários trabalhos. Eu acredito muito na força, no poder que a mulher tem se organizando, resolvendo problemas, lidando com situações. Eu acredito muito nesse poder, eu acredito muito nessa força. E que bom que Maringá consegue ter oportunidade para que as mulheres mostrem essa força, né? Mas ainda assim é difícil, porque a mulher, ela é difícil. A gente está muito longe de chegar nesse lugar exato, sabe, ideal, de respeito, né, de cuidado com produtoras, com mulheres LGBTs, com mulheres negras, né. Eu acho que se eu pudesse, né, dar um conselho, então, para os novos produtores, aí é justamente isso, consumir cultura. E não só a cultura que a gente se propõe fazer, mas um todo, porque não tem como você oferecer algo que você não consome. E muitas vezes a gente vê isso, né, infelizmente. Então, eu acho que consumir em todos os segmentos, em todos os setores, consumir a música, consumir a dança. Eu diria que Maringá tem uma carência de produtores culturais, assim. Eu vejo a cena de Maringá como uma cena onde ainda faltam produtores que queiram assumir esse lugar da produção como um agente estratégico, sabe? Essa pessoa que não necessariamente quer se produzir, mas quer pensar projetos estratégicos para a cidade, quer propor projetos que não necessariamente ela vai executar como artista, sabe? Porque eu entendo a importância desses projetos estratégicos, sabe? Eu acho que é isso. A gente está falando de produzir cultura no Brasil, né? Então, acho que a primeira coisa é não desista, né? Se é uma coisa que você acha que combina com você, que você acha que te deixa satisfeito profissionalmente. Eu acho que é isso, eu acho que é não desistir e procurar por conta própria ali, né? Se aproximar de diversas linguagens, de entender, mesmo olhando assim, né? Como que as coisas são feitas, como são produzidas. Vá, faça. Eu acho que não tem escola melhor do que um evento que você vai fazer assistência, do que um projeto que você vai ter que escrever um relatório. É isso. Se você quer fazer, se você tem oportunidade, se alguém te convidou, vai lá e faz. E se você errar, vai ter alguém para dizer que está errado. Acho que a produção cultural, independente da instância dela, se é artística, se é logística, se é executiva, principalmente executiva, mas é isso, organização. Um produtor cultural precisa ser uma pessoa organizada. Penso muito no produtor como esse ser estratégico e político também, né? Eu acho que a produção, ela não pode estar distante desse ser político que se coloca no mundo, que se posiciona, que pensa politicamente, sabe? Que é entender o que é o produtor, qual que é a importância dele numa cidade e buscar
seguir um pouco por esse caminho, assim, sabe? Né, da importância que esse trabalho tem para desenvolver uma cidade, para ir mudando um pouco a cultura, sabe? A arte, eu acho que tem um papel muito importante, muito fundamental, e eu acho que cabe um pouco a gente entender isso. Maringá é uma cidade potente, né? A gente vê aí que tem assim produções maravilhosas, é um polo mesmo criativo, né? De vários segmentos artísticos. E apesar da gente ainda buscar mais recursos, mas hoje nós temos muito mais recursos para se trabalhar. A gente tem várias leis de fomento, leis nacionais, leis locais também, né? Então isso possibilita com que a gente consiga fomentar as nossas ações, né? Ou ter um norte ali, um rumo para procurar. E procurar cada vez mais se capacitar, fazer parcerias. Eu acho que esse é o caminho, que vale a pena. É desafiador, mas vale a pena. É muito difícil fazer teatro, você precisa de uma dedicação, não é simples fazer, e que se você quiser mesmo fazer, se você gostar disso, cara, isso vira a sua vida. É difícil você não pensar nisso o tempo todo, né? Insista no que te faz feliz, assim, né? Nada é fácil na vida, mas se te faz feliz, quando você tá lá, você se sente realizado, você acha que você sabe fazer, você acha que você consegue caminhar pra frente, vai. Chora no banho, volta, se recompõe, toma um café. Eu acho que para você produzir um projeto cultural, você precisa primeiro estar muito próximo da equipe e acreditar naquele produto. Para mim é fundamental existir afeto, existir uma boa relação, as pessoas se gostarem. Se aproxime de pessoas da sua confiança, que confiam no seu trabalho, que vão te dar dicas honestas e verdadeiras, que vão dizer quando o seu trabalho tá ruim também e quando o seu trabalho tá bom. É bem clichê, mas se apaixone pelo processo, porque não é fácil. E o conselho que eu dou é não desista. Se você faz o que você gosta, você vai conseguir fazer mesmo nos dias difíceis. Então, se apaixone pelo processo. Eu amo ser produtora e tudo que eu consigo fazer aqui em Maringá. A produção cultural, não existia a ideia dela, mas a gente só aprende fazendo. E tem que fazer. Vai lá e faz.